Você já ouviu falar do Polypterus delhaize? Esse peixe, ele é incrível. Ele tem um visual muito bonito, bem pré-histórico mesmo. Parece que ele ficou parado no tempo, na era dos dinossauros. Ele tem um comportamento único e, na minha opinião, é um dos peixes primitivos e o Polypterus mais bonito que existe. Esse é um peixe bem resistente mesmo. Porém, assim como todos os outros polípteros, eles precisam de cuidados especiais. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que você precisa saber para manter um delhaize saudável e ativo no seu aquário. O Polypterus delhaize vem das bacias do rio Congo, na África. Ele é um peixe bentônico, ou seja, vive no fundo, tanto do rio como do aquário. E é um peixe de hábitos noturnos, ou seja, ele costuma ficar mais ativo quando as luzes se apagam. Mas, apesar da aparência intimidadora e de predador que ele tem, ele é relativamente pacífico com peixes de tamanho semelhante. Porém, aqui vai um aviso: qualquer peixe pequeno bastante para caber em sua boca vai virar comida. Um delhaize adulto pode chegar a 35 centímetros de comprimento em aquário, então é um peixe que precisa de espaço. O ideal é um aquário de pelo menos 200 litros. Porém, quanto maior, melhor. O comprimento e a largura do aquário é o mais importante para esse peixe. A altura acaba se tornando indiferente. Lembrando que isso é para manter esse peixe. Agora, se você for manter ele num aquário comunitário, assim como o meu, você deve levar em conta também o tamanho da fase adulta dos outros peixes que estão junto com ele. O substrato ideal para todos os polípteros são aqueles que não machucam o ventre do peixe, ou seja, substratos que não possuem pontas. E o Polypterus delhaize aprecia bastante também refúgios, principalmente aqueles que criam sombras dentro do aquário. Por exemplo, esse tronco que eu coloquei aqui recentemente, ele cria uma sombra muito boa aqui no meio do aquário. E vez por outra, a gente pode encontrar não só o Polypterus delhaize, mas os outros polípteros apreciando essa sombra. E algo muito importante é: tampe bem o seu aquário, pois os Polypterus delhaize são especialistas em pular para fora do aquário. Os Polypterus delhaize apreciam bastante as plantas, e você pode colocar várias delas no seu aquário. Porém, tenha em mente que, como são peixes de fundo e às vezes costumam se enterrar no substrato, podem acabar arrancando plantas que são plantadas exatamente no substrato. Então, uma dica é: coloque as plantas presas aos troncos ou rochas. Dessa forma vai ficar mais difícil deles arrancarem as plantas. É um peixe que tolera uma extensa faixa de pH, desde o 6.0 até o 8.0. Porém, o mais indicado é mantê-lo entre 6.5 e 7.5. A temperatura ideal para o Polypterus delhaize é entre 26 e 28 graus. Porém, como é um peixe resistente, ele pode tolerar um pouco menos ou um pouco mais do que isso, mas não abuse. Assim como os outros polípteros, os Polypterus delhaize são peixes carnívoros. Sim, carnívoros, não onívoros, como é muito difundido em alguns sites por aí. Então você pode alimentá-los com uma boa ração para peixes de fundo, carnívoros, e também pode complementar a sua dieta com filé de peixe, como a tilápia. Jamais, em hipótese alguma, alimente seus Polypterus delhaize ou qualquer outro Polypterus com carne vermelha, pois o sistema digestivo deles não foi feito para esse tipo de alimento. O mesmo vale para a carne de frango. Embora os polípteros em geral aceitem muito bem filé de peixe, eu prefiro não dar esse tipo de alimento aqui para os meus, pois eles podem vir da natureza carregando alguns parasitas, e eu não quero trazer nenhum tipo de parasita para dentro do meu aquário. Então eu prefiro uma alimentação mais segura, que é a ração, e eles se dão muito bem com a ração, estão se desenvolvendo muito bem, inclusive com uma coloração muito bonita. E como os polípteros são peixes de metabolismo muito lento, você não deve alimentá-los todos os dias, pois isso pode trazer sérios problemas à sua saúde. Isso pode ser feito apenas enquanto ele ainda é filhote. Porém, à medida que ele vai crescendo e chegando à fase adulta, você deve aumentar o período entre as refeições. Aqui no meu caso, eu dou a comida para eles um dia sim, 2 dias não, e eles têm se mantido super bem assim. Os Polypterus delhaize se dão bem com a maioria dos peixes, desde que esses sejam pacíficos e não incomodem. Isso pode ser visto aqui no meu próprio aquário. Eu tenho vários exemplares de várias espécies e ele se dá bem com todos eles. Dificilmente ele é perturbado por algum tipo de peixe. Então, se você for colocar um Polypterus delhaize no seu aquário, certifique-se de que os outros peixes não vão incomodá-lo.
Não é recomendado criar no mesmo aquário polípteros e alguns peixes comedores de algas, como os cascudos e alga-eaters, pois esses podem acabar comendo o muco dos polípteros. Se puder fazer um aquário apenas para polípteros, melhor ainda. Falando agora sobre o dimorfismo sexual, é muito fácil você diferenciar um exemplar macho de um exemplar fêmea. No caso, você precisa dar uma olhada na nadadeira anal do peixe. Se ela for um pouco mais curta e fina, o exemplar é uma fêmea. Agora, se for no caso como este aqui, que é uma nadadeira um pouco mais grossa e alongada, com certeza é um macho. Com uma boa alimentação, com a água bem limpa, um sistema de filtragem eficiente, o seu Polypterus delhaize pode viver muito tempo. Alguns passam dos 15 anos de idade. O Polypterus delhaize é uma verdadeira relíquia viva. Ele com certeza traz muita personalidade a qualquer aquário em que ele habita. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E se você tiver qualquer dúvida sobre esse vídeo, pode deixar aí nos comentários, eu vou me esforçar para responder todos eles. E desde já, comenta também qual dos polípteros é o seu favorito. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Fui!